mascarando lágrima e tristeza, vícios e o cérebro com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é verdade que quando o coração está cheio, os olhos necessariamente transbordam. Há quem nunca consiga fazer isso, principalmente no nosso século, que apesar de todo o sofrimento e toda a tristeza, com certeza vai entrar para na história como o século sem lágrimas. Günter Grass, o tambor. Todos os vícios são uma espécie de anestesia. Eles distanciam nossa consciência do sofrimento. Assumimos outro estado mental que julgamos mais confortável, ao menos temporariamente. Desesperados para sair de nossa mente, sem perceber, nos rendemos à compulsão e nos deixamos levar por um sono desperto. Quer elas saibam ou não, muitas pessoas adictas são portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, independentemente de qual seja seu vício. Jogos de azar, sexo, compras, trabalho, exercícios físicos, atividades de risco, nicotina, cocaína, álcool ou maconha. Para dar um exemplo, de acordo com algumas pesquisas, a taxa de fumantes na população com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o triplo da observada na população sem o transtorno. É fácil entender o apelo que as substâncias viciantes têm para o cérebro com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A nicotina, por exemplo, torna as pessoas mais alertas e melhora a eficiência mental. Também melhora o meu humor ao estimular a liberação de neuroquímicos como a dopamina, importante para os sentimentos de recompensa e motivação, e as endorfinas, opioides naturais do cérebro, responsáveis por gerar sensações de prazer. As endorfinas, por terem uma estrutura química semelhante à da morfina, funcionam também como analgésicos, aliviando assim tanto a dor física quanto a emocional. Acredita-se que um dos motivos para a resiliência espantosa da criança pequena que vive caindo, se machucando e levantando conforme explora o mundo, seja a presença abundante de endorfinas no cérebro nesse estágio da vida. Essa combinação de estímulo e tranquilização permite ao viciado em nicotina, assim como ao viciado em cafeína, ser um sonâmbulo desperto. O alcoólatra, por sua vez, vive cambaleando num estado de estupor, com as terminações nervosas anestesiadas, sem sentir dor alguma. Menos evidentes, mas não menos fisiológicos, são os efeitos cerebrais de comportamentos de autoestimulação. As pessoas que compulsivamente jogam, compram, fazem sexo ou se expõem a atividades de risco estão todas atrás do mesmo pico de dopamina e de endorfinas que a ingestão de substâncias proporciona ao viciado. Vale tudo para aguentar mais um dia. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade amam dopamina e endorfinas. Houve momentos em que meu vício em trabalho não satisfez minha necessidade de entorpecimento. Eu precisei de mais e encontrei isso em atividades que alimentavam por tabela minhas necessidades criativas e espirituais. Digo por tabela porque a mente compulsiva com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não faz ideia de quais são suas verdadeiras necessidades e precisa encontrar para elas alguma expressão simbólica. O caminho que escolhi foi comprar compulsivamente discos e CDs de música clássica e, às vezes, livros também. Olhando de fora, esses hobbies podem parecer inocentes ou mesmo admiráveis, algo que de fato seriam caso fossem apreciados de maneira consciente e moderada. Só que o viciado não tem esse controle. A compulsão chama e o adicto corre para atendê-la. Gradualmente, a cada surto de compras, eu me sentia encolhendo até virar uma versão fantasma de mim mesmo, dominado pelo autodesprezo e questionando o valor da minha existência. Já tratei pessoas viciadas em heroína e pude reconhecer em mim a mesma expressão vazia e desvairada em seus olhos. A pessoa que tem um vício comportamental sabe, ou deveria saber, que pouco a separa do viciado em drogas. Ao longo dos anos, gastei milhares de dólares em CDs.
Torrar centenas em 1 ou 2 horas era fácil. Meu recorde de gastos, creio eu, beirou os $8.000 em uma semana. Guardei aquelas notas fiscais para lembrar meus dias de compulsão. Só não fui à falência porque era um médico muito dedicado, leia-se workaholic, e muito admirado mundo afora. Eu justificava aqueles gastos exorbitantes como se fossem uma recompensa por todo o meu trabalho árduo. Um vício servia de álibi para o outro. O que me deixava confuso, e vejo isso em diversos outros aditos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, era que as duas dependências comportamentais representavam partes minhas que eram genuínas, ainda que exageradas. O vício em discos ou livros podia se disfarçar aos meus próprios olhos como interesse artístico, e meu vício em trabalho como um serviço à humanidade. E eu, de fato, tenho um interesse artístico e, de fato, desejo servir à humanidade. Não haveria nada de errado, pelo menos não pelos padrões da nossa sociedade, em comprar quantidades colossais de discos e livros. Imagino que um homem possa amar tão fervorosamente a música e a leitura a ponto de decidir, após a devida reflexão, dedicar grande parte de sua renda e energia a essas atividades. A verdade é que para mim, como para todos os adictos, o que empolgava não era o objetivo explícito, ouvir música, mas o processo da aquisição. Hoje, anos depois, ainda nem sequer escutei muitas das óperas e sinfonias que comprei, quanto mais os muitos discos que revendi por uma mixaria, sem jamais ter escutado porque alguma outra versão precisava de espaço na minha prateleira. Exceto pelo fato de ser difícil justificar tamanha autoindulgência enquanto a poucas ruas de distância outras pessoas passam fome. Essa não é uma questão que cheguei sequer perto de solucionar. Evidentemente não estou pronto para lidar com ela. Existe uma linha tênue, porém discernível, entre vício e paixão. Qualquer paixão pode se transformar em vício. Tudo depende apenas de quem está no comando, se o indivíduo ou o comportamento. A adicção é um comportamento que a pessoa mantém apesar da certeza de que ele causa prejuízos a ela ou a terceiros. A paixão ama o objetivo ou o processo que constitui seu objetivo, os quadros que a pessoa compra ou que ela mesma pinta. Mas o verdadeiro objeto da adicção é a emoção de mergulhar no comportamento, não o amor que se tem por ele. O objetivo de quem joga compulsivamente não é a vitória, e sim a emoção do jogo. Os efeitos disso na minha família foram devastadores, não por causa de privações financeiras ou mesmo do tempo que eu passava fora de casa fuçando as lojas. O efeito principal era que, sempre que estava dominado pela compulsão, eu não conseguia estar presente, mesmo em casa, não estava atento à minha família. Para um viciado, a moral, a verdade, a devoção a um parceiro ou aos filhos podem virar uma abstração. Eu me atrasava para os compromissos com meus filhos, ou então os apressava para que se adequassem à minha rotina. Mentia para minha esposa diariamente, durante semanas e meses a fio. Quando a hora da verdade chegava, como sempre chega, eu fazia confissões cheias de culpa e promessas que logo seriam quebradas. Entrava correndo em casa, guardava no hall de entrada minhas mais novas aquisições e fingia estar presente. Por dentro, eu só conseguia pensar em música. Obviamente, eu detestava a mim mesmo. E quanto mais me recriminava, mais duro, controlador e crítico me tornava com meus filhos e minha filha. É insuportável ver as necessidades dos outros, ainda mais de nossos filhos e filhas, quando estamos preocupados em atender às nossas falsas necessidades. Talvez o ápice, mas não o fim, de meus anos de vício tenha sido o dia em que larguei uma mulher em trabalho de parto no hospital para ir correndo até o centro da cidade, buscar não sei qual disco pelo qual andava obcecado. Eu até teria conseguido voltar a tempo do parto, se não tivesse começado a procurar outros discos para comprar. Ao voltar, murmurei desculpas, mas nenhuma explicação. Todos foram extremamente compreensivos.
até mesmo minha decepcionada paciente. O nome dela é Joyce, e ela conhece essa história há muito tempo. Afinal, sou um médico atarefado. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando me entregava à compulsão, eu me sentia mais focado que nunca. Era capaz de recordar títulos, regentes, selos de gravadora, críticas de música. Meu cérebro ficava totalmente alerta. Eu marcava de almoçar com 2 pessoas diferentes em 2 restaurantes diferentes ao mesmo tempo, mas nunca me esquecia de ligar para a loja quando queria encomendar algum disco. Meus lobos pré-frontais ficavam encharcados com as endorfinas e com a dopamina liberadas pela empolgação da busca e da compra. O vício, de uma forma estranha, faz o viciado se sentir mais conectado à vida. O lado ruim é que ele o separa cada vez mais de si mesmo. O que está sendo alimentado é seu apetite, não sua fome. Do ponto de vista bioquímico, qualquer substância ou comportamento viciante é uma automedicação, um alívio auto-administrado para a dor emocional. Mas a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também está se tratando para uma doença que nem sequer sabe ter. Seja qual for o comportamento ou a substância por trás do vício, o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade só avança quando a pessoa aceita que tem compulsões e toma providências para enfrentá-las. Não é possível entorpecer os sentimentos e esperar se manter plenamente desperto. Quando o vício domina, o verdadeiro eu, a maneira como realmente se é no mundo, adormece. Reconhecer o vício significa reconhecer a dor. Até isso acontecer, quem controla o viciado é a dor e quem o domina é a adicção. A tarefa de integrar pensamentos e sentimentos se chama esforço de reconhecimento, escreve o psicólogo e especialista em vício Robert J. Kearney. Quando são responsáveis e não estão em negação, as pessoas estão conscientes daquilo que sentem e sabem, o que aconteceu dentro delas para gerar tais sentimentos. É uma cadeia de 3 partes conectada pela consciência. Consciência dos acontecimentos, consciência da interpretação desses acontecimentos e consciência da reação emocional subsequente a essas interpretações. Quando a cadeia é rompida, o sentimento não é reconhecido. Quando a tarefa de reconhecimento é executada, a cadeia se sustenta. Certa vez, contei a meu terapeuta que eu vivia lendo por aí que deveria me curar sentindo minha dor e minha tristeza. Por mais que eu tentasse, não poderia me forçar a invocar emoções de acordo com a fórmula de algum livro. Os sentimentos vêm ou não. Então, onde estavam minha dor e minha tristeza? É verdade, concordou ele. Como você poderia saber? Eu estava passando todas as minhas horas acordado, conforme ele assinalou, me estimulando com uma atividade incessante, trabalhando depois do expediente, para manter meu cérebro girando, empanturrado com doces mentais. O que exatamente esperava sentir? Onde haveria uma pequena brecha para o sentimento entrar? Hoje se sabe que o cérebro de pessoas com tendência ao vício tem uma predisposição biológica a algum desequilíbrio de substâncias químicas. Acredita-se, por exemplo, que os viciados em narcóticos sofram de uma relativa deficiência de endorfina, o narcótico natural do cérebro. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade parecem ter carência de dopamina, a substância química da recompensa. Certamente existem também combinações de desequilíbrios. Qual a causa dessa química cerebral anômala? A resposta científica mais simplista poria mais uma vez a culpa na herança genética, embora haja também quem insista em ver tudo em termos de falha de caráter e pouca força de vontade. Esses moralistas têm certa razão ao rejeitar o determinismo genético. Já os que defendem a genética estão certos ao insistir na importância da biologia e da fisiologia. E os 2 lados estão errados. As origens da neuroquímica deficiente no vício, assim como da neuroquímica deficiente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
podem ser relacionadas a acontecimentos ocorridos durante o primeiro ou segundo ano de vida, que, como sabemos, é o período formativo mais crucial para o cérebro. Vimos no capítulo 12 que o estresse emocional pode afetar o fornecimento de substâncias químicas cerebrais. Recorde, por exemplo, como filhotes de macaco apresentam uma queda nos níveis de dopamina em seus lobos frontais após apenas poucos dias separados da mãe. O isolamento social e a privação precoce de cuidado empático causam uma redução permanente dos receptores cerebrais de opioides, escreve o pesquisador e teórico Alan Shaw. A incidência catastrófica de abuso de substâncias que assola as populações minoritárias e oprimidas pode, segundo essa visão, ser explicada pelo estresse insuportável que a sociedade impôs à vida familiar dos pobres e vulneráveis. Apesar disso, a mídia faz um escarcéu toda vez que alguém relata a mais recente controvérsia relacionada, por exemplo, ao gene do alcoolismo. Podemos ver, portanto, que a dor que a pessoa viciada em substâncias não quer sentir tem por origem as mesmas experiências que a privaram da substância química que ela está tentando repor por meio da sua adição. As emoções das quais o viciado comportamental está fugindo foram gravadas nos seus circuitos de memória implícita, ao mesmo tempo que os circuitos da dopamina foram atrofiados. Circuitos esses que agora, por meio de seus comportamentos em busca de emoção, ele está tentando estimular. Quanto mais essas pessoas se esforçam para compensar sua bioquímica deficiente por meio de seus respectivos vícios, mais elas perpetuam o vazio emocional que só pode começar a ser preenchido pelo reconhecimento do seu problema e pela identificação de suas causas no passado e no presente. Boa parte dos adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que atendo reconhece ter sido viciada em alguma substância em algum momento da vida, e não são poucos os que continuam assim no presente. Quando descubro que pais ou mães em busca de tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de seu filho têm um vício em alguma substância como o álcool, eu lhes digo, com a maior gentileza de que sou capaz, que seu filho não tem como receber muita ajuda, a menos que eles confrontem esse vício. Muitas vezes, esses pais nem retornam ao meu consultório. Adultos que queiram superar seus problemas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precisam fazer uma escolha parecida. Enquanto se entregarem às suas compulsões, eles não estarão sendo mais gentis consigo mesmos do que os pais incapazes de abrir mão do próprio vício para ajudar uma criança. Existem muitos tipos de ajuda para o viciado que deseja se curar, embora muitos enfatizem apenas o vício, não as causas subjacentes. Geralmente ficamos tão preocupados com o problema causado pelo uso de drogas, escrevem os doutores Hallowell e Ratey em Tendência à Distração, que não consideramos que propósito a droga pode estar cumprindo para o usuário. 4. Embora o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não possa ser tratado com sucesso enquanto o vício seguir dominando, o vício tampouco pode receber a atenção adequada se o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade for ignorado e as origens comuns de ambos permanecerem inexploradas. Em seu romance O Tambor, o autor alemão Günter Grass retrata uma casa noturna que a clientela blasé frequenta para cheirar cebolas pungentes ao som de uma percussão desenfreada. As lágrimas rolam e elas sentem a própria tristeza que, do contrário, permaneceria muito profundamente reprimida em suas psiques. O vício dessas pessoas é a intensidade artificialmente induzida da emoção profunda. Como escreve Grass, vivemos muito distanciados de nossa tristeza, que é a parte mais verdadeira de nós. Não existe caminho em direção a si mesmo que leve para longe da dor.